Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá, pessoal, eu sou a Jamine, estou aqui com a minha irmã Geise. Olá! E hoje nós estamos aí nos 2 últimos capítulos, finalizamos, né, este livro, Celebração da Disciplina. Isso. Uma bênção, né, Gê? Demais, gente. Finalizando aí a nossa série Ritmos de Liberdade. Na verdade, vai ter bônus, né? Vai ter bônus. No final a gente fala mais sobre isso. Mexeu muito esse livro com a minha caminhada cristã. Foi muito bom, muito profundo. Um livro bem... Indicamos aí de olhos fechados, né? Sim. Para leitura. Leiam. É muito edificante esse livro aí. Sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a penúltima disciplina, que é a disciplina da orientação. Isso, mais uma disciplina comunitária, né? E a princípio a gente ficou assim, que seria, né, a disciplina da orientação como uma disciplina comunitária, né? E, na verdade, nada mais é do que nós buscarmos em comunidade a orientação espiritual para nossas vidas pessoais e nossas vidas, né, na comunidade, para a vida da igreja, né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente vive as nossas vidas de uma forma muito individual, assim, né? Muito... Sim. Assim, muitas coisas são sempre assim, isso é pessoal, isso é individual, isso é uma coisa minha, da minha família. E realmente, né, cada família faz suas escolhas e isso tá certo, né? Não tem nada assim que não... Mas a gente às vezes vai para um outro extremo, né? Exato. A gente acaba se fechando no mundo sem pedir ajuda para ninguém. Exato. Sem colocar nossos problemas, né, na mesa, vamos dizer assim. Né? Claro que o casal, né, entre si conversa, fala dos problemas, mas não há busca, né, nem uma orientação sobre esse assunto, né? Exato. E é igual a Geis falou, é algo comunitário, da comunidade local onde você congrega, né? Então é algo que a igreja tem que te proporcionar isso, né? Então muitas vezes você pode ter um casal de líderes na sua igreja que é referência para você, os próprios pastores, né? Muitas vezes são as referências da igreja, mas se é uma igreja muito grande, né? Às vezes tem líder de célula, enfim. Por exemplo, uma das referências que eu tenho, a Geise também tem, que a gente estava conversando aqui, são os pais, né? Os nossos pais. Muitas vezes para dar realmente aquela coisa, né? Tô pensando nisso, o que você, né, sente? Sinto paz nessa sua decisão, filha. Acho muito legal, muito boa essa... Né? Não é assim, conselhos que vão ditar o que você tem que fazer na tua vida. Não é isso orientação. Não. É mais assim no sentido de ter alguém que busca espiritualmente, com amor, as respostas para tua vida também, né? Então, assim, são essas pessoas a gente encontra na igreja. Te amam também, né? Pessoas que te amam, né? Pessoas que caminham com você. Então, muitas vezes você pode até chegar, né, para suas amigas, seus irmãos em Cristo, líderes, pastores, né? Quem seja, pessoas que você sabe que tem a caminhada cristã, que tem uma vida de oração, e você pode chegar e falar, olha, eu estou na dúvida sobre esse assunto, né? Eu e o meu marido aqui na educação de filhos, no nosso casamento, seja o que for. E você pode, junto comigo, buscar, né, a resposta de oração para esse tema, né? A gente se esquece tanto disso, a gente busca tão sozinhos, né? Exatamente. E a gente busca em livro, a gente busca em blog, a gente busca em site, né? Mas Instagram. Muitas vezes a gente esquece de orar e pedir também uma orientação específica para os nossos irmãos. Com a gente. Isso. Pessoas que têm uma caminhada cristã, né? É importante reforçar isso, né? Isso. Que vão realmente orar pela sua vida. Não é aquele, vou orar. Não, a pessoa vai orar, vai caminhar com você em oração. E depois vocês vão conversar juntos. O que o Senhor tem te falado enquanto você ora por mim? Né? E o que né? Tipo, você pode reunir alguns amigos, né? Sim. Ele dá o exemplo aqui do Francisco de Assis, que estava com um dilema na sua missão e estava precisando de conselho, né?
né? Sobre como prosseguir. E ele foi a 2 amigos extremamente importantes para ele na caminhada dele, pessoas compartilhavam a mesma fé. E essas pessoas gastaram tempo em oração pelo mesmo assunto e depois se reuniram para conversar sobre qual tinha sido a resposta, e a resposta tinha sido idêntica para eles. E é isso, né? O Deus que vai responder as orações é o mesmo. Eu acho que é isso quando a Bíblia fala de unidade. Exato. Né? Andar junto, caminhar juntos. Isso tem a ver com ter essa unidade no Espírito Santo. Perfeito. Né? Então, a gente tem que buscar pessoas que caminhem nessa unidade junto com a gente, né? E que, por exemplo, aqui um tema que na pandemia vagou muito na minha cabeça, voltei, fui várias vezes, pedi, né, várias orientações, né? Eu e meu marido, um dilema, disciplina de filhos, né? Que é uma fase, uma transição da vida do filho, já não é mais tão bebê, né? Então, assim, são orientações, né, que a gente precisa realmente específicas, né, do Espírito Santo. E são coisas práticas que a gente precisa, né, fazer. E foi algo assim, buscando muita orientação, muita fala, muita... E realmente o Senhor colocou paz no meu coração e paz no coração do meu marido. Sim. Então essa busca já acabou. Já é algo que a gente já decidiu e pronto. Entendo. Né? Então, assim, esses temas, alguns temas, às vezes, que vagam aí na maternidade, né? Que a gente fica... são tantos. Né, assim, permeando, assim, fica com dúvidas, né? E a gente precisa buscar pessoas que estão no Espírito Santo andando em unidade, né? E assim, ainda falando sobre orientação espiritual, tanto comunitária como individual... a gente já falou tanto aqui no podcast também e também lá no Instagram, a importância de buscarmos a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as questões. Não existe assunto secular demais para você buscar orientação espiritual, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, né, uma ansiedade que algumas mães passam, né? Ai, meu filho, será que tá com atraso de fala? Será que não sei o quê, né? Por exemplo, um assunto que parece bem banal, assim, né? Que eu acho que muitas mães passam, principalmente com o primeiro filho, né? A primeira experiência e tal. E a primeira coisa é correr pro Google, né? Ver, não, de tantos a tantos meses tinha que falar tantas palavras, deixa eu contar com as palavras do meu filho, e daí, ai meu Deus, será que deu algum problema? Será que eu tenho que ir no médico? Será que... E fica naquela ansiedade e não busca uma orientação espiritual, né? Não busca assim, não, Senhor, será que eu devo ir atrás? Porque realmente pode estar com atraso de fala, né? Sim. Você precisa de uma intervenção, e isso é muito bom, tem profissionais excelentes que podem ser usados por Deus, né? Pra ajudar a sua família. Mas a gente é tão ansiosa pras coisas, assim, sabe? A gente sai correndo e sai bem estabanada, assim, né? Atirando pra todo lado, fazendo de tudo. Neuro, tudo. E daí a gente fica ansiosa. Eu passei por isso, né? A gente fica ansiosa e depois, assim, não era motivo pra tanta ansiedade, não tinha que ter ficado tão ansiosa, sabe? E eu não orei, na época, né, eu não orei sobre o assunto, eu simplesmente saí marcando médico, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver o quanto o nosso coração pode estar inclinado para as coisas do mundo, em primeiro lugar, né? Buscando essas coisas, as respostas, a nossa orientação sem ser no espírito. Exatamente. A gente quer ter o controle, o famoso controle, né? Exato. Meu Deus, nada pode fugir do controle que eu tô tendo aqui. Então, se fugir do controle, o que vai acontecer? E vai que tem um atraso de fala mesmo e eu não vi, né? Então a gente fica nessa ansiedade porque a gente tem essa coisa que a gente já falou em outros episódios, né, de podcast, do controle. E a gente tem essa coisa de querer ter o controle, né, das coisas e não busca naquilo que você falou, no Espírito Santo. Exato. Orientação, né, do Senhor para as nossas vidas, né? E outra coisa que a gente faz muito é buscar na internet, né, Geice? Até orientadores espirituais na internet, né? Exatamente. O que é um perigo muito grande. E eu sei que agora a gente vai falar com muito cuidado sobre isso, tá, gente? Porque a gente sabe que existem pessoas muito sérias, né, na internet, que têm ministérios muito legais. Muito sábias. Muito sábias também. A gente não tá querendo de forma alguma desmerecer, né, o trabalho de ninguém. Pelo contrário, né, tem pessoas que têm feito
ministérios lindos, né, na internet. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em como nós consumimos conteúdos espirituais no Instagram. Orientações espirituais no mundo da maternidade também, né? É o que a gente fala aqui, gente. É o nosso a maternidade. assunto. É o nosso assunto. É o que a gente mais vê, né? Exato. Que são o mundo materno. Então, a gente tem que ter esse discernimento no nosso coração daquilo que a gente vai consumir, né? Exatamente. Até onde que aquilo interfere? Aquilo ali é uma orientação do Espírito Santo ou aquilo ali é algo que é feito algo, né? Uma manipulação para que você tenha aquele conteúdo, né? Para você, porque você precisa daquele conteúdo. E às vezes não é aquilo, a gente tem né? que tomar cuidado, né? Muito. Porque em nome de vendas, às vezes as pessoas acabam vendendo uma imagem, né? Que não é tão 100% verdadeira, assim, Exatamente. né? E eu realmente não tô pensando em ninguém nesse momento, assim. É só falando no geral mesmo, sabe? E aqui o Richard Foster fala de algo muito interessante, né? Que o orientador espiritual, ele não é um superior, nem algum tipo de autoridade eclesiástica designada. Muito bom. Esse relacionamento é de um mentor e um amigo. Muito bom. Né? Então, assim, a gente imagina que claro, é óbvio que o orientador já avançou um pouco mais, né, nas regiões espirituais, né? Já tem alguma coisa para ensinar, né? O mentor, digamos. Mas ele não necessariamente vai ser um líder, né, colocado naquele lugar, ou alguém que está ali vendendo um curso, ou alguém que está dando aula. O teu orientador espiritual pode ser a tua amiga. Da igreja. Da igreja, Da né? tua igreja local. Exato, né? O que a gente quer enfatizar, na verdade, é a importância de você ter a tua igreja local, de ter pessoas que te cerquem. Igual a gente falou no episódio passado. Exato. De ter pessoas que te cerquem, que são seus amigos, que conhecem a sua vida, a sua realidade e vão te orientar espiritualmente. Exatamente, exatamente. E essas pessoas precisam te conhecer. Isso. Né, precisam saber das tuas angústias, orar de verdade por você, né? E a gente falou isso no episódio passado, a gente não pode buscar orientação nas caixinhas de pergunta do Instagram, né? No direct, né? É algo, até assim, como ministério, né? Eu e a Já, se a gente percebe, né, que alguém está precisando de aconselhamento, orientação espiritual pela mensagem que nos mandam, a gente dirige essas pessoas a buscarem, né, na sua liderança, no seu pastoreio, se for algo muito específico, né, a gente não conhece essas pessoas. A gente, claro, ora por elas, né, e tal, mas não é a mesma coisa, gente, né, a gente não tem como se responsabilizar, né, pelas pessoas que a gente não conhece. A gente de forma alguma quer se pôr nesse lugar, né? Exatamente. De aconselhar as pessoas na internet, de forma alguma, né? Exatamente. E a gente estava conversando aqui também sobre essa questão de orientação e de unidade entre o casal, né, gente? Sim, muito importante também. Sobre o casal estar em acordo, né? Sim. Os dois estarem em acordo. Em união mesmo. Em união. Sobre as decisões, né? E buscar no Espírito Santo, os dois buscarem no Espírito Santo. Exato. A Geise tinha falado aqui uma coisa muito interessante, né? Da questão das telas, do... Sim. Assim, um exemplo, né? Que às vezes nós mães, a gente... Bom, pelo menos na minha casa é assim, pode ser diferente na sua, mas eu fico lendo artigos científicos sobre, né, o que é o correto, né? Eu tô fazendo aspas aqui, né? Pra tal fase da criança e tal, né? E não sou perfeita em aplicar, mas eu gosto de saber, né? Gosto de saber e gosto de tomar as minhas decisões informada, né? Estando informada. E o meu marido, ele acredita muito no que eu falo, digamos, né? Eu vou falar assim, olha, eu li tal coisa, né? E tal. Então, assim, só que ele não carrega esse peso, né? Muitas vezes, né? Nessas coisas mais triviais, assim como a Jamile falou das telas, né? Então, eu vou chegar e falar assim, né? Nossa, eu li que, né, até os 2 anos a gente tem que evitar ao máximo as telas, de preferência 0 telas, não sei lá o quê. E ele vai, ele fala, não, beleza, né? Só que o peso da decisão acaba sendo um pouco meu, Sim. né? E às vezes, né, não é o caso lá em casa, mas eu já ouvi muitos casos onde essas coisas pequenas causam muita discussão no casal. Discórdia, né? Muita discórdia. Exatamente isso, né? Porque daí, um deles, né, pode ser tanto o homem quanto a mulher, né, tem uma convicção muito grande sobre um tema, o outro, né, não tem aquela convicção tão forte a respeito daquilo.
e simplesmente não dá aquela atenção, não segue, digamos, aquela recomendação. E isso vai gerando um problema ali no casal, né? Então, assim, considerando que os dois são cristãos, né? É importante buscar a orientação do Senhor a respeito de todas as coisas, inclusive, né, o exemplo que eu citei do uso das telas, Sim. ou da introdução alimentar, Ou do né? desfraude. Ou do desfraude, ou da disciplina, né, como a Já Sim. falou que ela e o marido dela tiveram que fazer uma busca juntos, né, sobre isso. E são questões, gente, que a gente precisa estar em unidade, né? Então, assim, você ficar ali na cabeça do seu marido, falando, ai, não pode. Ou, ai, que você é muito implicante com isso. Ah, isso não é, né, não é saudável, não é sábio de forma alguma, né? Então, assim, vocês dois são cristãos, sentem juntos, né? Conversem, falam, olha, eu acho que a gente pode orar sobre esse assunto, né? Talvez um precisa ser mais flexível, o outro precisa ser um pouco mais, né, rígido, sei lá, né? Alguma orientação espiritual para aquela decisão. E se não estão conseguindo juntos, busquem isso, né? Aconselhamento dentro da igreja, um outro casal que já passou por essa fase, que possam ajudar vocês, né? Eu acho muito legal, assim, quando a igreja proporciona cursos para pais, né? Para casais. Isso é muito bacana, né? Eu e o Antônio estamos fazendo, no momento, um curso de educação de filhos na nossa igreja e tem sido muito edificante, né? A gente está aprendendo bastante, tem reunião com um grupo pequeno para a gente trocar ideias, tirar dúvidas, buscar orientação espiritual sobre os assuntos, né? Da fase que estamos vivendo. E tudo isso é tão valioso. E é legal que o livro, ele realmente, gente, ele coloca assim como algo que tem que... essa disciplina tem que estar na vida cristã. Isso faz parte, né? É buscar orientação. Não é uma exceção, né? Não, é algo que Deus quer de nós. Que Deus quer que nós busquemos orientação, com o irmão, né, na Bíblia, né, em oração, enfim. E é algo que a gente precisa praticar, colocar em prática. Exatamente. Eu confesso que eu coloco pouquíssimo em prática, né, esse hábito, porque realmente a gente tem esse hábito de resolver os problemas sozinhos, aqui entre aspas, também tô fazendo, né? Sim. E abre pouco espaço para que as pessoas venham e conversem e a gente converse sobre isso, né? Sim, então, verdade. gente, vamos ter aí como meta aí, né? De colocar isso em prática. E uma ressalva que eu acho que é importante a gente fazer sobre esse tema é que realmente a gente sabe que existem líderes que se valem da manipulação e do controle, né? Então, assim, a gente... ontem mesmo eu estava conversando com alguns amigos sobre abuso espiritual, né? Coisas que acontecem dentro da igreja. Tem coisas tóxicas também. Existem coisas difíceis, assim, né? Infelizmente, existe. A gente não vai entrar a fundo nesse assunto aqui, mas existe abuso, existe manipulação, existe controle, né? Em algumas comunidades. Então, buscar orientação não é buscar que o seu líder te diga que você tem que fazer aquilo e só pode fazer se o líder falar que sim, né? Sim. Isso não é orientação espiritual cristã, né? Então, assim, só tomem cuidado com esse tipo de liderança, né? Que para você comprar um par de sapato, você precisa... Exato, né? Orientação espiritual não é alguém que vai ditar a tua vida, que você precisa perguntar cada passinho seu. São áreas, né? E com certeza... E você precisa estar sensível à voz de Deus para saber se aquilo ali está sendo algo vindo direto do coração de Deus ou se é uma pessoa que está querendo realmente te manipular, né? Sim, e usando aquilo ali como manipulação. E buscar a orientação espiritual não é um atalho para que você não tenha que buscar no próprio Senhor, não né? Não podemos correr esse risco, né? Esse tipo de liderança, né, de manipulação, geralmente gera cristãos assim, né? Que não sabem buscar, não sabem buscar na palavra, no Senhor, né? Simplesmente vão atrás do que o líder fala e tá bem. A gente já falou aqui que a gente já não é mais criancinha que bebe leitinho. Vamos começar a andar com as próprias pernas e procurar. Aqui a gente sempre fala aqui nesse podcast, gente, vai conferir. Exatamente. Tô falando, mas vai lá conferir na Bíblia. Né? Então, vamos aí ficar atentos e sensíveis, né, à voz do Senhor. Se a liderança aí tá falando que sabe o que é pra sua vida sem você ter ouvido nada,
peraí, Opa, tem alguma respira, coisa. dá uma freada aí e vai buscar você também pra ver se Deus confirma no teu coração, né? E é isso sobre orientação, né, Já? Vamos entrar agora na última! A última é celebração. Ai, que delícia esse tema! Eu amei essa frase que tá assim, o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Ai, que lindo! Que legal, né? Uma Achei o bênção. máximo essa frase. Exato. Na verdade, esse capítulo, no final que eu li, eu saí alegre. Sim, Eu exato. saí assim, nossa, como é bom ser cristão, né? Como é bom ter essa vida, né, dirigida pelo Senhor. Que coisa boa, que alegria, né? Viver todas essas disciplinas em comunidade, viver todas essas disciplinas individualmente, né? E viver essas disciplinas para servir ao outro, né? Ao próximo também. Muito bom. E muito precioso. Realmente, o título que a gente deu para essa série, né? De Ritmos de Liberdade, casa muito com esse final agora, né? Da celebração. Porque a gente precisa celebrar a liberdade, né? Que nos foi dada em Cristo. E a gente celebra isso não só nos cultos, né? A gente celebra isso a todo instante com o nosso respirar, né? Um aleluia da cabeça aos pés. Muito né? boa essa frase, tem que ir lá pro nosso feed. É verdade. Ixi, eu prometi frase da outra semana, não postei. Vamos lá. E ele coloca aqui que a celebração traz alegria para a vida e a alegria nos fortalece, né? O Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Exatamente isso, né? Quando a gente celebra, né, em gratidão, e tem muito a ver com gratidão isso, né? A liberdade que nos foi dada, a gente fica tão feliz e essa alegria que nos fortalece para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Sem essa alegria, nós não vamos longe em nenhuma atividade. Não. Nós não fazemos nada. Não. Assim, sem essa alegria. Sim. E quando a gente fala, gente, de alegria, não significa que, todos os dias eu vou estar sorrindo. Todos Eufórica, os dias eu vou né? estar eufórica e dando brados de... Não é isso. Significa que nós estamos vivendo uma vida de celebração a Cristo, né? Exato, Nós um contentamento constante interno no coração, Isso. né? Que realmente não se amarga com as dificuldades da vida. Exatamente. Né? E a gente só tem essa celebração e essa alegria quando a gente entende que a gente está em obediência ao Senhor. Isso ele fala, esse ponto. E esse ponto mexeu muito, né? Sim. Porque quando a gente está em obediência ao Senhor, nós estamos em paz. Sim. Nós estamos em paz, nós estamos sentindo alegres e contentes onde quer que nós estejamos. Exatamente, porque na verdade é o nosso Criador que sabe para o que fomos criados, né? Ele sabe o propósito da nossa vida. E nós só vamos ser felizes de fato e carregar essa alegria se a gente fizer aquilo para o que fomos criadas, né? Então, a gente não pode encontrar alegria em outro lugar que não obediência, né? A obediência é o que gera alegria, é o caminho para a alegria, né? Jesus falava, né, que a alegria dele é fazer a vontade do Pai. Sim. Né? E nós precisamos ser assim também, nos alegrarmos em fazer a vontade do Pai, porque quando a gente está no centro da vontade do Pai, a gente está distante de tudo aquilo que vai nos afastar dos caminhos do Senhor, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, obediência, né? Uma coisa, né? O contrário de liberdade. Exatamente. Né? Parece que nos prende. Mas obediência é simplesmente realizar aquilo para o que fomos criadas, né? Isso é maravilhoso. Imagina uma cafeteira tentando assar carne, né? Tipo, não vai dar certo. Não vai ser uma cafeteira feliz, né? E a alegria é o motor, né? Exato. A alegria, a celebração é o principal de todas essas disciplinas, né? Então, a gente tem essa liberdade, como a Jesus falou antes, né? Quando a gente tem essa celebração, essa alegria, nós estamos vivendo em ritmos de liberdade. Isso. Estamos nesse ritmo Sim. de sermos livres, libertos, né? Com certeza. Então, eu gostei muito como ele fala, assim, sobre a alegria ser o centro das outras disciplinas, né? Porque quando a gente pensa assim, a alegria nos fortalece, né? Nos fortalece para realizar todas as disciplinas que Deus nos chama, né? Então, assim, como que eu vou jejuar se eu não celebro a vida cristã? Né? Como que eu vou estudar a Bíblia sem celebrar, né, a liberdade que eu tenho em Cristo?
né? Então, são todas as disciplinas, né, acabam centradas nessa alegria de viver o cristianismo, né? Nessa alegria de pertencer a Cristo. E uma parte do livro que ele enfatiza bem é dos cristãos que vivem querendo buscar alegria em grupos pequenos, pulando de igreja em igreja, cantando. Não é determinada música, gente, que vai te trazer alegria. Ai, hoje o louvor não estava bom. Não senti a presença do Senhor. Não senti a alegria hoje de vir ao culto. Não é isso que a Bíblia fala, né? Não é o grupo de amigos, não é isso. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A alegria vem do Senhor. Sim. Está em Jesus, né? E é em estar em Jesus. Uma ordem, né? Alegrem-se, né? Não é uma coisa assim, tipo, espere sentir alegria, né? Mas, Jamile, como é que eu vou me alegrar se os dias são tão difíceis, né? Se teve pandemia, se eu perdi, né, pessoas, enfim, como é que eu vou me alegrar, né? Eu tenho dias tão tristes. Então, Paulo ali fala, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Exato. Não se preocupem com nada. Sim, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Guardará da tristeza, guardará da amargura. A ansiedade não tem nada a ver com a alegria. É uma coisa oposta, né? Estar em paz com o Senhor é entender, né, o propósito do Senhor, os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Então, por isso que a Bíblia fala, alegrem-se. E daí, no mesmo capítulo de Filipenses, no Filipenses 4, daí lá no verso 8, aquele famoso, né? Concentrar-nos em tudo que seja verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, né? Então, quando a gente coloca a nossa mente, né? Volta a nossa mente para as coisas boas, né? Para o Senhor, para a bondade do Senhor, como a gente falou no episódio de adoração, né? A gente vai encontrar motivos para nos alegrarmos. Sim, e eu gostei também que ele achou um termo muito legal, que não significa que você precisa ser também um cristão sisudo, né? Às vezes a gente é muito sisudo, muito sério, né? A gente quer mostrar que a gente é espiritual. Parece que ser muito alegrão não é espiritual. Parece tem a ver com bobalhão, né? Não é isso. Então a gente não precisa também ser aqueles cristãos sisudos, sérios. Alegrem-se em estar com sua família, alegrem-se ao vir à igreja, né? Alegrem-se nas pequenas coisas. Uma vida de celebração nos livra de nos levarmos tão a sério, né? De assim, nossa, né? Tudo que eu falo conta, tudo... Isso, não, se cobrar gente, tanto, né? Levar a vida tão a sério, né? Então, assim, a gente pode rir de nós mesmos, né? A gente não enxerga cada causa que a gente defende como, preciso fazer todo mundo acreditar na mesma coisa que eu. Não é assim. Isso. E cuidado quando a gente passa isso pros nossos filhos, Exato. né? Sobre ser sisudo, né? Já parou pra se olhar no espelho hoje, mamãe? Como é que tá a tua cara? Você anda muito com a testa franzida? Às vezes as minhas filhas falam pra mim, mãe, por que tua testa tá franzida? Aí eu vou olhar no espelho e eu olho, nossa, vamos sorrir, vamos se alegrar um pouco mais. É um pedalinho do Espírito Santo. É verdade. Né? Pra gente viver as tarefas do dia a dia, as coisas do dia a dia e passar isso pros nossos filhos. A vida não precisa ser assim, sisuda, né? Tão pesada. Exato. A gente pode ter um pouco de alegria, né? Não, muita alegria, né? Toda hora alegria. Exatamente. Aí vamos entrar um pouquinho na prática, né, da celebração, certo? Pensando nela como uma disciplina comunitária, né? Como que a gente pode viver a celebração nos nossos dias? Lá vem ela com a lista, gente. Vocês gostam, né, gente? Fala pra mim que uma listinha é tudo de bom. Anota aí. Mas então, uma das formas, né, que a gente pode viver a celebração é fazendo barulho. Eu achei isso tão legal, né? Canto, dança, brados de alegria, né? Viver uma vida em júbilo, de festa, né? Então, mas eu sou uma pessoa introvertida, não gosto de fazer tanto barulho e tal, né? Mas daí tá lá defendendo a causa aí que você acredita e fala alto, né? Escreve um texto grande e tal, aí faz barulho, né? Na internet. Mas quando é pra celebrar a vida em Cristo, eu sou tímida. Então, assim, gente, não vamos nos esconder atrás dessas coisas, muito né? Bom. Nós temos muito motivo de celebração estando em Cristo, né? Então,
Vamos falar, vamos louvar o Senhor na nossa casa, gente. A gente tá fazendo culto familiar em Eu casa. gosto. Gente, vamos adorar o Senhor, né? Eu Vamos gosto. cantar com alegria. Eu né? coloco lá a minha música lá e as meninas dançam e a gente dança na minha microsala. Mas a gente dança, Que a gente delícia. canta. Exato. E é um momento familiar e alegria. Sim. Então, assim, claro que não são formas obrigatórias de celebração, mas elas nos ajudam, né? Elas nos imprimem a lembrança, né, daquilo que o Senhor fez e nos ajudam a realmente colocar para fora toda aquela gratidão que a gente tem, né? Outra forma de celebração é o riso. Né? Assim, aquilo que a gente acabou de falar, não se leva tão a sério, né? Ri de você, Se alegre. ri das crianças, Exato, né? ri do marido, ri com o marido. Exato, do marido com, né? Melhor com, né, gente? se rirem de você, ri junto, né? Exatamente. Ai, tá lá no meio do louvor e passou uma criança fazendo barulho. Aí você faz aquela cara, ai meu Deus, tô distraindo. Não! Sorria pra aquela criança, chama pra louvar junto. Então, assim, é essa alegria contagiosa do sorriso. Aquilo que eu já tava até falando da frase, da testa franzida, né? Que a gente fica com aquela expressão. Gente, sorria. Né? Sorria, Jesus te ama. né? E outra forma de celebração é realçando os talentos criativos da imaginação. E eu achei isso tão legal, gente, porque, quem tem filho, quantas oportunidades a gente tem, né? Para realçar, né, esses talentos criativos da imaginação através das brincadeiras. Né? Você brincando com seu filho é uma forma de celebração. Uhum. Né? Sendo criança de novo. Né? Ensina pro seu filho uma brincadeira da sua infância. Né? Isso é uma forma de celebração. Né? Você tá lá fazendo um bolo pra família, chama as crianças pra fazer junto, né? E põe um louvor lá no mesmo tempo, junta tudo e celebra o Senhor naquele momento, né? No Então, carro, levando os filhos pra exato. escola. Amo também, coloco lá a música, o louvor alto, e elas cantam atrás, e vambora, começou o dia. Exato. Começar o dia com essa atmosfera de celebração, Sim. né? Uhum. Então, é muito importante a gente colocar também celebração nas pequenas conquistas dos filhos, né? Igual a gente estava conversando aqui também, o desfraude. Vamos celebrar! Sim. Celebra o desfraude, é uma etapa Isso. importante da vida do seu Exato. filho. Andou, né? Que legal. Celebrar as conquistas, né? E ainda sobre a imaginação, né? É muito engraçado uma coisa que tá acontecendo lá em casa já tem uns meses. Sempre que eu conto qualquer história bíblica, o Caio, né, meu mais velho, quer que eu cante uma música daquela história, né? E tem música que eu não sei, tem história que eu não sei música, né? Tem história, assim, que a gente já conhece música, já vai, né? Porque a gente tem sempre a rotininha de ler a história, cantar e orar e daí dormir, né? E, gente, agora virou que eu invento música, né? Todos os dias a gente acaba inventando uma música. E até para as que eu já sabia música, a gente tá inventando agora, né? E o meu filho começou a inventar também, né? Então acaba saindo cada coisa engraçada e ao mesmo tempo fofa e linda, exaltando o nome de Jesus, sabe? Isso é tão gostoso, né? Eu não sei música sobre essa história, então, filho, a gente não vai cantar. Não, bora, né? Bora, inventa, fica tudo doido, Exatamente. desafinado. E a gente ali celebra o nome do Senhor. E o Caio agora tá inventando um monte de música. E vai, a letra não acaba nunca, né? Porque ele não quer dormir. Aí vai, né? 5 minutos. Você lembra que o nosso pai também era um cara que... Ele é um cara que sabe celebrar tudo. Arroz de festa. Ele é arroz de festa. Lembra que até no estacionamento do shopping, ele agarrava a gente e cantava celebrando a vida. Sim. Fazia a gente passar vergonha, né? Cantava Sim. ópera. Mas era o jeito dele, entusiasmado com a Sim. vida, com as coisas, Pra né? ajudar a gente a não se levar tão a sério também, né? Exatamente, né? Então são coisas que marcaram a gente. Sim. A gente nunca mais vai esquecer disso, né? Exato. São formas de mostrar pros filhos que a vida tem que ser celebrada em Cristo, né? Com Sim. Cristo. E o aniversário, né, gente? Eu sei que a maioria de nós gosta de comemorar o Que mãe aniversário que não dos gosta de filhos, comemorar o né? aniversário dos Então, filhos? assim, gente, não tem a ver com fazer algo grande, caro e tal. A gente tem a ver com celebrar. Celebrar né? a vida. Mais um ano de vida. E criar tradições que só a sua família E glorificar tem. o Senhor pela vida Exato. desse filho tão amado, né? Tão desejado, né? Sim, exatamente. Então, assim, dá oportunidade para os outros membros da família, né? As outras crianças da família também aprenderem a valorizar outras pessoas, Claro, né? sim. E celebrar outras pessoas, né? A vida de Jesus nelas, né? E outra coisa também, gente, as datas comemorativas. Natal,
Páscoa, né? São datas cristãs. Cheias de significado. Cheias, dá pra ensinar tanta isso, coisa, dá pra né? ensinar muita coisa. Então, assim, claro que com o foco certo, né? A gente não vai focar na parte comercial, mas a gente pode realmente ter tradições familiares de celebração nessas datas, né? Até o Thanksgiving, né? Que é uma data que não é celebrada aqui no Brasil, né? A gente importa outras coisas, mas não importa o Thanksgiving. Então vamos trazer o Thanksgiving, rituais familiares, né? Cesta da pizza. Isso. Celebração, hoje é o dia. As crianças ficam na expectativa, né? Sim, são Sábado, tantas coisas pizza, que a gente pode enfim, fazer. São coisas que a gente vai criando tradições familiares, A gente teve muito isso, né? Na nossa infância. Nosso pai, segundas, sendo pastor, segunda-feira era o dia, né? De dia folga. Era o dia da família que chamava, né? E durou por muitos anos, até assim, a gente ter os nossos próprios programas na adolescência que impediam essa liberdade. Eu achava o máximo que a gente não ia pra aula na segunda. Não, acho que normalmente ele buscava ia, a gente, né? Mais cedo. Ele buscava a gente, daí a gente ia almoçar fora, daí a gente ia fazer piquenique, daí a gente ia na piscina, ia fazer, né? E se tivesse chovendo, a gente alugava filme, comia donuts, lembra? Eu não gostava muito, porque eu era muito pequena, gente. Você era pequena, a parte do filme não era tão boa, e o pai colocava legendado, né? Mas enfim, são essas coisas, assim, de celebração da vida, né? E outras coisas de Natal, né? Nossa família sempre teve muitas tradições de Natal. A mãe pintava o presépio todo e falava pra gente pintar tudo junto com ela. São tradições familiares que nunca mais... Olha, a minha irmã é mais velhinha que eu sou... Nossa, meu! Mas a gente não esqueceu. Eu só quero dizer isso, que a gente não esqueceu, gente. Pensa, que coisa boa essas tradições que foram lá desde pequenininha e agora a gente tá... Vocês acham que eu ia perder a oportunidade de tirar com a minha irmã? Mas nunca, né, gente? Vocês que não veem que ela ainda não tá tão soltinha nesse podcast. Mas tira muito com a minha cara essa pessoa. Mas é isso, gente. A gente pode deixar os outros brincarem com a gente. Estamos celebrando a vida de irmãs aqui. É uma alegria a gente poder ter essa amizade, essa intimidade. A gente sabe que isso foi nos proporcionado por Jesus, né? Amém. Então, a gente ri juntas, né? Brinca juntas e se ama, né? E expressa tudo isso que o Senhor fez por nós, né? Então, gente, vamos celebrar. É a celebração que nos dá força para vivenciar todas as outras disciplinas, né? Muito legal fechar com a celebração, né? Quando a gente busca as disciplinas, a gente vai sendo transformada e isso vai nos evocando mais celebração. É um círculo. E vai sendo esse círculo, né? A gente vai celebrando tudo aquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida, esse processo de transformação, e vai nos dando mais força para realizar, mais vida, mais poder. Amém. E que alegria podermos pertencer a Cristo. Grande motivo de celebração. E que alegria ter vocês escutando a gente por todos esses episódios. Muito obrigada. Finalizamos este livro. E na próxima semana, não percam. Teremos um episódio bônus. Não vou dar spoiler, mas essa série vai ter 2 episódios bônus com 2 convidadas muito especiais. Uma na semana que vem e uma na outra, se tudo der certo, né, com as nossas datas. Mas senão a gente vai avisando vocês lá pelo Instagram. E vamos nos aprofundar um pouco mais em alguns pontos específicos aí da nossa caminhada cristã, do nosso crescimento espiritual. E são pessoas que vão poder nos ajudar bastante. Vamos escutar um pouquinho as convidadas, né? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal, vocês não vão querer perder. Muito obrigada, gente, por estarem com a gente mais uma semana, estarem com a gente nessa série. Foi muito gostoso. Obrigada, Jair, pela parceria. Obrigada, Gê. Sempre muito bom a gente conversar juntas, Foi ótimo, foi muito bom. Que Deus abençoe todas. Um grande abraço. Até mais. Obrigada por estar com a gente mais uma semana. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no @Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Se você gostaria de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães, considere começar o seu clube do podcast. No nosso site você aprende como. E se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor, nos deixe saber. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.